Legal. Eu pensei assim em conversar um pouco com vocês hoje à noite, talvez mais como um testemunho. Se vocês vão estar envolvidos na divulgação, né? No ensino, talvez é bom conhecer um pouco dessa história, né? E lá o início realmente foi os benefícios que eu, a Elisa, recebemos como família. Meu filho nasceu com um problema muito sério nasceu e depois desenvolveu, né? Muito sério de problemas de inflamação de ouvido, nariz, garganta. Tinha febres constantes, cada 30, 40 dias, febres que chegavam a 39 graus. E nós estávamos lá em Pernambuco, estudando teologia. Estudante de teologia não tem recurso, né? E a gente procurava o atendimento, que num posto de saúde tinha uma médica pediatra espetacular, dava um atendimento maravilhoso. E a gente voltava com aquele pacote de remédio, que o remédio tinha que comprar, né? E o menino tomava, passava aquela crise, depois voltava de novo, 30, 40 dias depois voltava tudo isso. Eu tinha alguns problemas sérios de inflamação de garganta, e me dava aquela crise, falava 10 minutos, ficava afônico, né? Ia ser pastor, imagina, né? Então era uma dificuldade grande. Um problema de ciática muito sério, né? Isso com 25 anos de idade, né? E problemas reumáticos e ciáticos, essas coisas todas. Você toma um remédio para dor, né? Porque, teoricamente não tem cura, né? E só que esses remédios são muito fortes, o indivíduo acaba com úlcera de estômago, tem toda uma problemática ligada a isso. E a Elisa tinha um problema seríssimo de anemia. Anemia, muito grave de anemia. Então ela, cada 3 meses, fazia uma série de tratamento. Aí passava bem, uns 2, 3 meses, de novo tinha que tomar aquele... Então esse era o nosso quadro, né? Uma família... E a gente lia no Espírito de Profecia que tinha um caminho. E o caminho era através das leis naturais, dos remédios naturais, né? E a Elisa sempre tinha um dom natural para essas coisas, né? E ela foi lendo, foi estudando e começamos a fazer as aplicações em casa. Depois procuramos conselho, tivemos em São Paulo o Dr. Cânio, que foi uma pessoa que nos ajudou muito, né, nesse aspecto. A literatura antiga e contemporânea, Dr. Kuhne, Knaip, né, europeus. Tinha um médico aqui na América do Sul chamado Lazareto, que tinha escrito um livro muito interessante. E cada um deles dava um enfoque. Mas quando você pegava no Espírito de Profecia, o livro Ciência do Bom Viver, você via ali a orientação do todo. Mas você não tinha prática, né? Então, devagarzinho foi começando as práticas e as nossas dificuldades foram sendo resolvidas. O nosso filho, ele nasceu surdo também, então 2 vezes foi recomendado cirurgia do ouvido para drenar o processo inflamatório. Só que se fizesse a cirurgia, dificilmente ele poderia usar aparelhos. Essa foi já a orientação para a gente, né? Então era um drama. E a gente nem sabia que ele era surdo, mas em função daqueles problemas todos que ele estava tendo, o atraso na fala, estava com 1 ano e 8 meses que não falava, e o coleguinha, né, que tinha nascido um dia de diferença dele já falava tudo. Criança de 1 ano e 8 meses já fala muita coisa, né? E ele não conseguia se expressar. Mas como tinha o irmão da Elisa também falou mais tarde, então ficou naquela, deve ter uma situação dessa, mas de repente começou a perceber que tinha alguma dificuldade. Aí fomos para o hospital, Santa Casa, lá tinha um outro nome, em Recife, e eles fizeram todos os exames, pensando no assunto da surdez, e depois de fazer esses exames, finalmente conversamos, eles disseram, olha, algum problema ele tem, nós não temos condições de identificar a extensão do problema auditivo. Mas o que ele tem de sério nesse momento é estreitamento de válvula de coração.
E uma das primeiras recomendações que eles deram, olha, tem que evitar por todos os meios, de não ficar gripado, de não ter febre, não sei o quê, porque não é bom usar antibiótico, pelo menos daquela geração de antibiótico daquele período, né? E ele, com aquelas febres de 38, 39 graus, o que mais tomava antibiótico, né? Então, um impasse. Então, a gente foi compreendendo, foi entendendo essas coisas, foi aplicando o programa e foi desaparecendo aquele processo, todo aquele processo inflamatório, né? De ouvido, garganta, nariz, né? Depois de 2 anos a gente está no programa, a questão da anemia dela desapareceu completamente, né? Passou a sentir bem, com força, com energia. O meu problema também de ciática desapareceu. Não foi assim da noite para o dia, foi um processo. O processo, 2 vezes eu estive na porta de clínica para operar as amígdalas. Uma aqui, como é que chama aquela avenida ali? Acho que é Paraná. Tinha uma clínica lá, na esquina, uma clínica grande. Cheguei lá um dia e fiquei 3 horas esperando. Aí cansei de esperar, fui embora e deixei para lá. Mas o problema voltou. Eu estava em Pernambuco, fui lá para um hospital, marcado tudo para fazer a cirurgia, e me deixaram esperando acho que mais de 2 horas lá. Cansei de esperar, fui embora também, né? E com essa eu estou até hoje, vou completar 74 anos, nunca operei a amígdala, né? Não precisou, né? Interessante que bem depois, talvez uns 7 anos depois dessa história do nosso filho, ali no começo, nós já estávamos em São Paulo, fomos consultar um médico da área, né? E na Avenida Paulista, e ele fez todos os exames do menino, olhou, aquela coisa toda, contamos, ele perguntou como é que nós vivíamos, o estilo de vida que a gente tinha, a alimentação, e naquele momento a gente já tinha alguns anos que não usava nada de origem animal, nada. E ele disse assim, olha, médico, né? Parabenizou, geralmente os médicos repreendem, né? Mas esse médico não era dentista, né? Parabenizou a Elisa e disse, se os pais que trazem os seus filhos aqui aceitassem essa orientação de não dar nada de origem animal para os seus filhos, eu perderia 80% da minha clientela. Foi coisa impressionante, né? E ele não usou a expressão eu perderia, né? Ele evitaria, os pais evitariam, né? Então eu disse para ele, até brinquei com ele, falei assim, e por que o senhor não... Foi porque os pais não aceitam. Eles preferem tratar com remédio, tratar com cirurgia, tratar com as coisas, do que se preocupar com evitar o problema. E essas coisas tudo foi nos ajudando a ver o valor que nós tínhamos da revelação, da orientação profética, né? Quando na orientação profética diz assim, olha, voltem à origem, né? Esse é voltem à origem, especialmente com a mensagem pós-1863, a linha era essa, voltem à origem. E o que significa voltar à origem? Em termos de estilo de vida e de alimentação. É nada de origem animal. Nada de origem animal. E é impressionante, depois desse tempo, né, as pesquisas, os estudos vêm mostrando, né, cada vez mais os riscos de um estilo de vida onde a alimentação inclui, né, produtos de origem animal e também o resto que está lá, né? Na sociedade hoje é vida sedentária, dorme-se pouco, dorme-se tarde, né? Dorme-se demais, às vezes no fim de semana, se exerce funções em, às vezes, 3, 4 lugares diferentes, né? O estresse está aí dominando. Então você tem uma sociedade realmente doente, né? Então quando eu cheguei em Curitiba e comecei a trabalhar, a visitar a Irmandade, nós começamos, lógico, a primeira coisa que aparece para um pastor
que começa a visitar é pedindo de oração para os doentes. Isso, se não falta na igreja adventista, é doente. É só vir no culto de quarta-feira, a gente já percebe, né? E doente que não sabe, né? Doente, né? Está sempre lá pedindo oração, né? E talvez por isso que os nossos cultos de quarta-feira são pouco assistidos, né? Porque é um culto meio depressivo, né? E se você assistir regularmente você vai ver as pessoas repetindo a mesma coisa, naquela situação, né? Então isso era normal, comecei a visitar os irmãos, problema daqui, problema. E um dos primeiros casos foi de cálculo renal. E eu, para dizer a verdade, nem tinha ouvido muito falar sobre cálculo renal. Mas o irmão me telefonou, falou: pastor, eu não estou bem, meu sobrinho que é médico passou aqui, e ele disse que se essa crise de dor, né, por cálculo renal não passar, eu tenho que me internar. Me deu 24 horas e eu tenho que me internar para operar. Aí eu fui lá visitá-lo. Conversamos bastante e eu me lembro bem desse caso, foi o primeiro caso, né? Primeira situação. E ele falando aquela situação toda, e ele... Alguém aqui já teve cálculo renal, teve dor de cálculo renal? Dizem, e talvez as mulheres pensem que é pior do que o parto, né? De dor de parto. Quem teve as duas, então sabe qual é a diferença. E ele não conseguia ficar sentado, ficar em pé, levantava, sentava, e aquela dor aqui. E uma hora, então, eu perguntei para ele, falei: irmão, Campo Largo, Curitiba, o senhor já ouviu falar alguma coisa de tratamentos naturais, uma coisa assim, né? Ele falou: eu cresci nesse ambiente, lá no interior de Santa Catarina. O que a mamãe fazia por nós era dar as coisas naturais. Trabalhava na roça, tomava sol, natural, né? Aí quem trabalha na roça faz esforço, tem que respirar profundo, não é? É natural também, né? Então tem a luz solar, tem o ar, tem a respiração, tem o exercício, tem toda aquela... E uma família adventista já tem hábitos melhores, né? Eu falei: olha, se o senhor topasse, eu tenho um médico em São Paulo, Dr. Cânio, a gente podia pedir uma orientação para ele e ver se tem. Pode procurar, pastor, pode procurar. Aí eu liguei para o Dr. Cânio e ele me deu um programa, né? E aí escrevemos o programa, a Elisa anotou, aí trouxemos o irmão para casa, para fazer o tratamento em casa. E para poder fazer o tratamento, precisava de uma banheira de assento, né? Daquelas que vocês veem em livro de tratamento natural, que fica com os pés para fora, né? Que tem que aquecer os pés. Assim. E não tinha isso. Aí eu peguei o desenho de um livro lá, fui lá numa funilaria e eles fizeram a primeira banheira. Aí trouxemos para casa e o irmão se submeteu ao programa. E o programa básico era ficar com melancia, 3 dias, suco de melancia, chá de algumas ervas, como quebra-pedra, uma coisa assim lá. E aí começamos ali ajudando, né, a fazer. E depois do 4º dia, os cálculos foram se dissolvendo e foi descendo uma areia pela urina. E o que sobrou foi pequenos cálculos que passaram, né, pela uretra e não trouxe mais dor para ele, né? Aquela dor intensiva entrava na água, 10 minutos depois ela tinha desaparecido, né? Quando voltava, entrava na água quente de novo. Foi um processo. Não precisou operar. E ele guardava a areia aqueles vidrinhos antigos de penicilina, quem conhece antigamente, né? As penicilinas vinham num vidrinho antigo. E ele guardava a areia lá, né? Colocou. Então esse foi o primeiro caso. E aí começou a vir outros, e foi vindo, né? E eu fui vendo aquelas coisas acontecendo, e falei: meu Deus, tem alguma coisa aqui diferente. Tem alguma coisa diferente. Então eu fui para o Espírito de Profecia, eu fiz teologia, então a gente estuda, né, tem as ferramentas para pesquisar, e uma dessas ferramentas chama teologia sistemática. Você sistematiza um determinado conteúdo. Aí eu fui, não tinha internet, não tinha essas coisas, né?
Aí fui lá para os livros, pegamos lá todos os textos, fui lendo e fui esboçando aquele assunto todo. E aí surge esse assunto chamado de obra médico-missionária. Mas conforme está na revelação e baseado nas leis naturais. E um dos textos que aparecia lá dizia assim que se nós fôssemos, ela diz a expressão humildes, né, de aceitar a vontade de Deus, a palavra de Deus, né, que o uso desses recursos naturais poderiam produzir resultados sobrenaturais. E nós não estamos muito acostumados com resultados sobrenaturais, né? E eu estava vendo, estava vivenciando, nós estávamos vivenciando essa experiência, né, ali na igreja e atendendo a Irmandade. Bom, aquilo resultou numa experiência, em um conteúdo básico, e aí viemos para São Paulo. Nos chamaram para nos juntar ali com uma equipe de médicos, né, para estabelecer uma clínica. E um ano depois tinha uma clínica comprada. Alguém construiu essa clínica, era uma fisioterapeuta, esposa era engenheiro e a filha era arquiteta, morava numa chácara em São Roque, e eles foram transformando algumas construções ali da chácara, fizeram uma clínica pequena, com 10 leitos, bastante simples, mas tudo bem arrumadinho, bonitinho. Quando terminou de construir a clínica, o esposo, engenheiro, 65 anos de idade, faleceu. Ela tinha um instituto de fisioterapia em São Paulo. A filha falou: mãe, eu estou aqui no Rio, estou muito bem, eu não vou aí. E ela sozinha falou: mas como é que eu vou abrir uma clínica, sozinha, já tenho um instituto lá em São Paulo? Ela colocou à venda e ficou 2 anos procurando um comprador. 2 anos. E nunca encontrou um comprador. Aí um dia bateu na mente dela, eu acho que ela tinha recebido a revista Vida e Saúde, alguma coisa ligada a isso. Ela falou: os adventistas, eles gostam desse assunto. Foi lá na lista telefônica, né? Em São Paulo, a lista telefônica era desse tamanho. Adventistas do Sétimo Dia, encontrou lá Associação e União. Ela fez uma carta e colocou 12 fotos. E mandou para a Associação e mandou para a União. Quando nós chegamos no hospital, eu fui para lá trabalhar lá com Elisa, até por encaminhamento do então presidente da União, pastor João Wolff. E aí trabalhamos ali com o Dr. Cruz, João Lotes, o administrador, o Dr. Lovísio, o Dr. Ildemar. A gente tinha uma reunião diária para estudar e ver o encaminhamento. E como eu tinha que ter uma clínica, mas nós, nem hospital, não tinha dinheiro para comprar uma clínica, né? Eu ter uma clínica. Mas então fizemos um projeto, um anteprojeto, sem ter terreno, sem ter nada. Levamos para a Golden Cross, o Dr. Milton Afonso, ele gostava dessa área, se comprometeu a dar um valor, que daria para comprar um terreno, mas tinha que aprovar esse projeto na comissão administrativa do hospital e da associação. O hospital pertencia à associação. E no dia da apresentação, o presidente da União veio. E enquanto o desenho do projeto estava sendo apresentado na tela, explicando que precisaria então aprovar, votar, para depois mandar para a Golden, para ver se eles mandavam algum recurso, aquela conversa, e o pastor João Wolff levantou a mão e disse assim: a clínica já está pronta. A clínica já está pronta. Eu falei: mas como é que pode, né? Aí ele falou: eu recebi esta semana uma carta, assim. Vão lá no escritório, eu vou passar para vocês, vou dar as fotos, vocês vão lá ver se o negócio serve. Bom, enfim, 2 meses depois a clínica estava negociada, comprada, né? Parcelada, né? E eu fui eleito para o departamento. E 6 meses depois, a administração local passou a administração da clínica para a sede da divisão em Brasília, e aí ficamos fora da clínica. E o pastor João Wolff estava muito interessado em desenvolver esse projeto, e ele pediu para organizar um evento
onde ele convidaria os administradores de cada associação para assistir esse evento, para que eu, com 6 anos de obra, né, e o Dr. Klusch, que também era novinho, apresentasse esse assunto para os líderes, né, da igreja. Eu olhei para ele assim, falei, meu pastor, o senhor tem certeza, né? Ele falou, não, vai arrumar um lugar aí. Nós arrumamos um hotel que tinha fechado lá em Campos do Jordão. E daí um dia ele me telefonou e disse assim, pastor, vão ser 80 pessoas. 80 líderes da Igreja da União, daquele tempo que pegava do Rio Grande do Sul, né? Ia até lá Goiás, Mato Grosso, toda aquela região. Eu falei, meu pai, bom, mas se é o presidente da União que está pedindo, né? Mas o interessante, irmãos, era uma coisa interessante, porque eu era um departamental recém-eleito na associação e tinha sido capelão do hospital. O Dr. Klusch era um médico novinho, né? E era a União que estava promovendo, mas o hospital era da associação. Então começou a haver uma dificuldade ali entre as lideranças para saber quem é que comandava aquilo, quem que tinha que dirigir, quem que não tinha que dirigir. E aí os presidentes de campo ficavam também desconfortáveis com a situação, porque como é que nós vamos nos reunir para ouvir um ex-capelão do hospital e coisa. Foi criando assim um clima que o pastor Wolff achou melhor suspender. E fez bem. Anos depois a gente entendeu que se tivesse feito, eu não estava preparado, e nem o Dr. Klusch, para poder apresentar a mensagem de uma forma para aquela liderança que fosse aceitável. A gente tinha a convicção, tinha o coração, a coisa, tinha certeza que era, mas a linguagem e a forma como estava estruturada a pesquisa não ia dar certo. Não ia dar certo. Então eu entendi que foi providência de Deus, né? Aquela situação de instabilidade ali. Mas aconteceu um fato interessante. O pastor Wolff, ele disse para mim assim, Johnny, põe isso tudo no papel, escreva. Mas eu não sou escritor. Eu falo, apresento, tudo, mas eu não escrevo. Tem uma dificuldade imensa para escrever. Ele disse, mas põe por escrito. Eu também não disse isso para ele, porque eu não era escritor, né? Mas tinha a Elisa que gostava de escrever. Então eu falei, bom, eu vou fazer um esboço geral, e daí ela... que foi o que acabou acontecendo, né? Mas eu fiquei pensando assim, eu preciso fazer isso aqui numa linguagem e numa estrutura que o pastor João Wolff entende. E qual era a mentalidade dele? A mentalidade do pastor João Wolff, não sei se aqui alguém conheceu o pastor João Wolff, ele era evangelista nato, puro, evangelista de coração. Ele estava lá como administrador, mas era um evangelista. Eu falei, eu tenho que colocar isso na perspectiva da evangelização. E quando eu comecei a voltar a estudar aqueles assuntos, eu percebi que tinha tudo a ver com a evangelização. E aí foi a primeira montagem que a gente fez, e aí a Elisa escreveu aquela estrutura toda, e a gente fez a primeira apostila nesse assunto. Aí eu entreguei para ele, depois, agora estava como departamental, e o presidente, então, me autorizou a ministrar este primeiro seminário para os pastores da associação. Eram 40 pastores. E nós fomos lá na clínica do Valo Velho, que era da dona Cátia, né? Lá no Valo Velho, ela nos recebeu como pastores durante o dia, prepararam as refeições, daí fui apresentando para eles. Foi minha primeira apresentação, imagina, para 40 pastores. Eu tinha naquela época 7 anos de obra, recém-ordenado 3 anos atrás. Né? E é lógico que a gente tropeça. Né? Quando se apresenta as coisas pela primeira vez, assim, né? A gente tropeça, por mais habilidade que se tem, por mais experiência, por mais conhecimento que se tem. Mas foi a primeira vez. Né? E os colegas aguentaram. Ouviram, muitos aceitaram bem a mensagem, né? E começaram a praticar, começaram a viver. Né? E aquilo foi avançando, mas era uma linguagem sempre...
eu senti isso como missão, focado para a igreja, para os membros da igreja. Mas eu sentia que aquilo precisava avançar numa direção que alcançasse os não membros da igreja, os não adventistas, né? E numa linguagem contemporânea, uma linguagem contemporânea. E ficava sempre pensando isso. Quando eu cheguei à presidência da associação, que eu fui eleito para a presidência, passado algum tempo, eu falei, eu tenho que encontrar alguém que consiga dar. Eu não consegui. Eu não tinha esse preparo, né? Tanto a minha vivência quanto a da Elisa é uma vivência muito com a igreja, com a membresia, né? E aí é uma linguagem própria, né? Você chegar para o membro da igreja, de maneira geral, falar de Ellen White é tranquilo, né? Não tem uma rejeição, não tem uma... Pode até não praticar, mas não tem aquela coisa assim, aquela reserva. Mas se falar para o mundo exterior ali sobre Ellen White, não significa nada, não é? Não significa nada dentro dessa lei. Então eu estava procurando por isso, buscando essa situação. Quando um pastor, que no momento era pastor de Moema, e tinha sido pastor de Pinheiros, lá em São Paulo, me apresentou um material que estava sendo utilizado, tinha sido utilizado na igreja de Pinheiros e iria ser utilizado numa igreja nova que estava começando em Vila Olímpia, que é um bairro assim, de classe média alta. E eu vi aquele material preparado e falei, pastor, quem preparou esse material? Ele só é um amigo meu que é membro da igreja lá na Zona Norte, eu conversei com ele fez uma série lá na nossa igreja e preparou esse material. Eu falei, olha que interessante. Aí eu percebi que aquele estilo era uma linguagem para atingir um público não adventista. Aí combinamos, ele veio lá na associação, conversamos, e eu falei com ele, né? Eles já ouviram o Gerson, né? Eu acho que uma boa parte de vocês. O Gerson é um empresário, tem uma empresa onde ele dá consultoria para empresas e faz treinamento de executivos e de gerentes, né? Para melhorar a qualidade da gestão das empresas. Então ele tem uma vida, quase 40 anos de trabalho nessa área, né? Lá no início da vida dele, da vida profissional dele, ele trabalhou na Elos, trabalhou na Roller, trabalhou com o Grupo Santana lá na Bahia, né? E depois ele trabalhou com as outras empresas em São Paulo. E ele veio, nós estávamos conversando, e eu falei para ele, olha, eu gostaria que a gente reunisse um grupo, eu ministraria o seminário, você assistiria, não é? E depois você desenvolvesse em uma linguagem que pudesse alcançar um público não adventista. Ele olhou para mim, sorriu e falou, pastor, é claro que o senhor não vai lembrar, mas eu assisti esse curso 25 anos atrás. Mas ele era de outra associação. E desde lá, eu estava noivo, assisti com a minha noiva, e nós fizemos um propósito, nossa casa, nossa vida, seguirmos este programa. E nós tivemos gêmeas, criamos as nossas filhas dentro desse programa, já eram adultas, estavam para casar, eram noivas, e nós somos muito agradecidos a Deus por isso. Então o senhor pode ter certeza que eu vou colocar o coração na produção desse material. Eu ministrava com certa regularidade o programa para os pastores em formação, os teologanos no NASP, para o mestrado, também para o doutorado, 2 vezes. E 2 vezes nós gravamos o programa. 2 vezes gravamos, filmado, tudo. Então eu tinha 2 gravações. Aí o Gerson reuniu a equipe dele e fomos para a clínica durante uma semana e eu ministrei o curso para a equipe. E aí eles foram fazer o trabalho. E uma das técnicas que eles usaram para produzir o material foi transformar aquele conteúdo todo em perguntas e resposta. Pergunta e resposta. E aí 3 pessoas foram escolhidas para fazer as perguntas. A Teru, da Novo Tempo, o Wagner Cantor, da Novo Tempo, e o Serginho, que é um líder de juventude lá em São Paulo.
e que tem uma voz muito bonita para o... Você conheceu, né? O Serginho fala muito bem, se expressa muito bem. E então eles entrevistaram a mim e a Elisa e produziram o material. É assim, idas e vindas e tudo, foram quase 3 anos. Então a associação investiu perto de $100 mil para produzir esse material. Para ser assim, uma coisa assim, que é o que a gente queria, uma coisa feita com carinho, com cuidado, né, com atenção, e de uma forma que fosse acessível para um público não adventista. Então o Gerson depois tomou esse material. Então vocês têm aqui, das gravações que foram feitas, foram preparados 6 DVDs. Então, em 5 DVDs tem 9 horas gravadas, de gravação, selecionada. E um DVD tem 600 slides. Então, se alguém vai ministrar isso, por exemplo, com um pequeno grupo, vai fazer um trabalho como esse, ele tem um manual, e ele foi transformado em 7 passos. Então, pegou todo o conteúdo, porque nós temos 8 remédios de Deus, né? Não é assim que a gente chama? Então, foi transformado em 7 passos. Esses passos, então, foi construído numa forma didática, profissionais da área de pedagogia trabalharam isso, né? Então, foi construído assim. Então, para cada passo, você tem ali mais ou menos 60, 80 slides para ilustrar. A parte de ilustração de conselhos científicas, né, de orientações. Então a pessoa pode, quem vai ministrar, ou até quem vai, ele pode ler o material, estudar, ele pode ouvir, e aí ele pode, para ele mesmo, né, projetar aqueles slides para recordar e firmar, né, coisa. E se ele vai ministrar, então ele tem todos esses recursos que ele pode usar, pode facilitar. O que representa esse material? Ele representa o conteúdo que está, principalmente, estão em 2 livros, o conteúdo que está em 2 livros do Espírito de Profecia. Ciência do Bom Viver e Conselho sobre o Regime Alimentar. Ciência do Bom Viver e Conselho sobre o Regime Alimentar. Então eu recomendaria todos que vão participar, até mesmo da recepção de cada setor, que tomassem esses 2 livros do Espírito de Profecia e fizessem deles assim um livro de cabeceira, nesse período que estão se dedicando a uma obra diferenciada. Né? Alguns de vocês já devem ter lido. E no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, especialmente os 3 primeiros capítulos. Então, um desses capítulos trata de a relação da mensagem de saúde com a terceira mensagem angélica, que é a última mensagem do tempo que nós estamos vivendo. Então é muito importante ter isso na mente, no coração, assim, bem gravado. Né? Então ali tem uma seleção dos textos do Espírito de Profecia, mostrando essa relação que existe. Por que essa mensagem de saúde é importante para os nossos dias? E por que, se não se vive essa mensagem e não se ensina essa mensagem, a nossa produtividade como igreja é muito baixa. Acaba sendo muito aquém do que Deus gostaria que acontecesse e fosse. Para ter uma ideia, na igreja primitiva, desde a morte de Jesus, né, vieram os apóstolos, a pregação. Então você tem os primeiros 70 anos da igreja primitiva, se estima que 40% do Império Romano foi conquistado, tornou-se cristão. Sabe o que significa isso? 40 milhões de pessoas. O Império Romano cobria uma extensão territorial onde vivia perto de em torno de 100 milhões de pessoas no primeiro século. E 40%, e lembre-se, o Império Romano era um férreo Império Romano. Tá? Não havia liberdade religiosa. Não havia meios de propagação. Eram proibidos os cultos. E aquele pessoal trabalharam e cuidaram.
em 70 anos. Nós somos adventistas do sétimo dia, nós já estamos beirando 170 anos de existência, e estamos por aí em torno de 20 milhões de adventistas, em um mundo de 7 bilhões. Em muitos lugares com toda a liberdade. Em muitos lugares com toda a liberdade. É uma coisa impressionante. Falta poder? Não. O Espírito de Deus é todo poderoso, não é? Podemos avançar mais? Podemos. Mas quando você lê e estuda essa revelação, e recomendaria que se você tomasse tempo e desse uma olhada no último, nos 7 passos, no último passo, tá? Que chama Mensagem de Saúde e Evangelização. Olha, vou dar um texto aqui para vocês, onde ela fala assim, diz assim: a obra da mensagem de saúde é o meio divino para aliviar o sofrimento do mundo e purificar a sua igreja. É uma coisa interessante, não é? A obra da mensagem de saúde é um meio divino para 2 coisas importantes, né? Aliviar o sofrimento do mundo e purificar a sua igreja. Então, entender isso é muito importante. E aí entra o assunto da espiritualidade. Então, na apresentação desse programa, mesmo com o público não adventista, não é? E muito importante para eles, é preciso entender o que é espiritualidade. O que é espiritualidade. E, em geral, o público adventista, quando se trata de espiritualidade, eles aceitam bem. O que as pessoas não aceitam é denominacionalismo. Né? Se eu disser para o público não adventista que a igreja adventista é a igreja verdadeira, você já fechou a porta. Porque na cabeça do público, de mente secularizada, tudo que está por aí, denominação é tudo meio de ganhar dinheiro, de enrolar as pessoas, de cegar as pessoas, de ver aquela, né? Que está lá. A filosofia, eles chamam de comunista, mas comunismo não existe mais, a filosofia marxista, né? Que predomina nas universidades, na formação, e tem uma influência muito grande na formação política do nosso povo. Inclusive, muitos adventistas do sétimo dia são fortemente influenciados pela filosofia marxista, mas não usando esse nome, né? Eles têm essa ideia de que igreja é um problema. E isso é geral. Mas quando se trata de espiritualidade, e não de denominacionalismo, há uma aceitação muito grande. E claro que vai chegar um momento que eles vão entender que existe uma denominação que representa, né, a palavra de Deus, a vontade de Deus para esse tempo, mas aí tem um momento certo. Mas veja como ele diz assim: a mensagem de saúde, não é um meio divino para aliviar o sofrimento do mundo. Então, não existe coisa melhor para quebrar preconceito do que aliviar o sofrimento da pessoa. Quando a pessoa se sente abençoada, curada, né, aliviada de suas enfermidades, ela abre o coração para ouvir outra opinião, ouvir outro ponto de vista, ouvir outro entendimento das Escrituras. E é por isso que os pentecostais geralmente ganham um espaço muito grande na mídia e no coração do povo. Todo esse crescimento evangélico hoje se deve ao crescimento pentecostal, neopentecostal. Porque tem muito engano, tem muito embuste, mas tem muita coisa que acontece de fato. Não é verdade, mas acontece. Né? E isso influencia tremendamente a população. Se não acontecesse algumas coisas de fato, as igrejas não estavam cheias. Então o inimigo ele sabe dosar, né? Para ganhar e aprender as pessoas. Mas nós temos um programa. E vocês vão ver que, ao estudar esse material, vamos reforçar, que ela diz que usando esses recursos da natureza, 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. 9 casos de cada 10. Então, nós temos um programa esboçado na revelação, não é? Que apresenta
como é assim, um plano de proteção dessa ordem, desse índice de 90%. Não tem nenhum programa no mundo, não tem nenhum programa no mundo, nem no mundo espiritual e nem no mundo científico, que ofereça um índice de cura de 90%. Está aqui, a doutora Bárbara é médica, está aqui. Não tem, não tem. Pode fazer cirurgia, medicação, essa coisa toda, essa estrutura, não tem. Se tivesse, não teria tanta farmácia, tanto posto de saúde, tanto hospital, tanto médico, tanto não. Tem uma cidadezinha perto de onde nós moramos no município de São Roque, mais numa chácara, né, perto da clínica, mas vizinho tem uma cidadezinha chamada Ibiúna. Ibiúna é uma pequena cidade, pequena mesmo. O município é grande, a população não é muito, e tem duas ruas principais. Você desce e sobe. Depois tem umas outras assim. Só nessa rua que desce e na que sobe tem 15 farmácias. E cada pedaço dessa rua tem 400 metros. Então você desce 400 metros, sobe 400 metros, não dá 1000 metros. Tem 15 farmácias. Só ali. Pastor, eu vi no jornal em Curitiba que em 2020, no Brasil, para cada uma livraria, 100 farmácias. Eu estive em... Acho que foi São Luís, não? Porto Velho. E o ambiente lá onde eles estão formando, tem uma pequena clínica com uma escola das coisas naturais, é um pouco fora da cidade. Então você vai entrando. As farmácias em Porto Velho parecem shopping. Enormes. Bom, se fosse por remédio, não teria mais gente doente no mundo. Não é? Se fosse pelo número de médicos, até o Dr. Silvio Barros ele tem uma expressão muito interessante. Tem um programa no Ministério da Saúde que não é praticado, chama de Cidade Saudável. E quando ele foi prefeito em Maringá, ele aplicou esses conceitos com o apoio do Instituto, né, do IBESP, e aplicou na cidade. Essas academias da terceira idade aí surgiu em função desses programas, né? E ele tem uma frase assim: cidade saudável não é aquela que tem mais médico, mais hospital, mais coisa assim. É que tem menos doente. Óbvio, não? Mas no conceito que tem por aí, até do Ministério da Saúde, ou parte dele, né? E de médicos e de outros gestores, é que cidade saudável é a que tem maior número de médicos, maior número de hospital, maior número de farmácia, maior número de coisa assim. Mas não é isso. Não é? Agora veja, existe um programa apresentado na Revelação, que foi confiado à Igreja Adventista, o movimento adventista, né, que tem esse índice de cura de 90%. Aí você pode perguntar, mas é verdade? Eu vivo isso há 50 anos. Há 50 anos vendo os resultados. Né? Se você passar uma semana na clínica e ver as pessoas como chegam e como saem, né? Chega em cadeira de rodas, sai andando 7 quilômetros, né? Em 2 semanas, é um negócio fora do comum, né? Um negócio espetacular. Então, o que está sendo colocado nas nossas mãos? A possibilidade de a gente se familiarizar com um programa de proteção que representa isso. 9 casos de cada 10 pode ficar curado. E sabe o que é mais interessante desse programa? É que ele foi dado para a igreja, apresentado para a igreja, numa época em que as doenças prevalecentes eram infecto-contagiosas. Essas que dominavam. Mas o programa, quando você estuda ele é um programa para doenças crônicas. Mas se você pensar em diabetes, em alergias, as coisas lá no final do século XIX, início do século XX, isso já tinha no Egito, né? Mas era residual. O que matava mesmo, a média de vida das pessoas até 1910, 1920, a média de vida era 46 anos, 44, 45, 46 anos. Hoje nós chegamos a 70 e poucos anos, média, né? Aqui no Brasil. Bom,
Esse programa que foi dado com antecedência, com muita antecedência para nós, como igreja. Mas é um programa para compartilhar com as pessoas. Então, ao se envolverem com esse programa, com esse plano de proteção, vocês vão estar num programa avançado no tempo. Ainda é um programa avançado no tempo, porque as enfermidades estão aí dominando as pessoas. Não é? Então, há alguns textos da revelação nessas últimas páginas que valeria a pena vocês olharem, não é? E veja que aqui, os meios naturais, usados em harmonia com a vontade de Deus, produzem resultados sobrenaturais. Pedimos o milagre e o Senhor dirige a mente a algum remédio simples. Agora é evidente que Deus não está se comprometendo a manter todas as pessoas vivas o tempo todo. Não é? Deus tem propósito na vida de cada um que está lá ligado. Não é? Isso é uma grande obra a ser realizada em prol da humanidade sofredora, a cura de suas doenças pelos usos dos agentes naturais que ele providenciou. Há em outro lugar que ela diz assim que essa mensagem, esse conteúdo, né, esse ministério de cura, ele é santificado. E quem lida com coisas santas também é santificado. Quem lida com sujeira se suja. Não é? Mas quem lida com coisas santas, ele vai ser santificado. Deus opera transformações, Deus opera. Então é uma bênção muito grande, não é? Uma bênção muito grande a gente poder compartilhar isso e se preparar. E como eu passei por essa experiência, a gente sabe da dificuldade que representa, especialmente para aqueles que vão apresentar os temas. Por mais, em geral, a gente não está muito familiarizado com as coisas de saúde. Em geral. Então a gente fica um pouco temeroso de tratar desses assuntos. Mas aqui ele é apresentado de uma forma onde, na realidade, as coisas de saúde são apresentadas como ilustração. Ilustração. O conteúdo fundamental dele é totalmente espiritual. Então a gente vai aprender a explicar o que significa adoração, o que significa a terceira mensagem angélica numa linguagem que alcança um público não adventista, não é? O que significa a morte de Jesus na cruz? O que significa a morte substituta? O que significa a ação do dragão, de Satanás, em Apocalipse 17, não é? 12, 17, que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente. O que significa isso? Como que ele ataca em nossos dias? Né? Então, há toda uma linguagem para isso. Então, ele foi dividido nesses sete passos, né? Esse conteúdo todo. E à medida que a gente se familiariza e começa a apresentar, né? Eu diria que com grande probabilidade, que o primeiro evento deverá ser frustrante, né? Para a maioria de vocês que vão participar. Aparentemente frustrante. Porque do que nós falamos ao que chega lá na pessoa, tem um elemento que extrapola qualquer coisa do mundo comum e secular, que é o Espírito Santo. Então, mesmo a gente não dizendo as palavras às vezes mais apropriadas, mesmo a gente estando intimidado, com dificuldade, mas o Espírito, ele transforma. Ele atua na nossa vida e atua na vida da pessoa. E à medida que a gente vai se familiarizando, a gente vai se soltando. Né? Então a gente pode fazer um seminário, às vezes não foi tão bem, aí a gente vai fazer o segundo, a gente já tem mais confiança, o ano que vem faz mais um, aí você vai ganhando mais confiança, mais familiaridade com os assuntos, e o Espírito de Deus vai atuando na nossa vida. Né? Então a gente vai levar um benefício às pessoas, mas na realidade a gente é mais beneficiado, como sempre nas coisas espirituais. Não? E se vocês forem tomados dessas convicções, vocês vão atrair outras pessoas para ajudar. Sim.
para fazer as apresentações. Né? E não se intimidar com isso, porque é o Senhor que mandou. Se o Senhor pediu, né? Se o Senhor pediu para fazer essa obra, Ele vai capacitando a gente. E o aperfeiçoamento, vocês sabem que o aperfeiçoamento ele vem com a prática. Se vocês tiverem disposição, eu estou aqui para isso, amanhã à tarde nós poderíamos estudar Efésios capítulo 4. Como Deus pensou a sua igreja. Como Deus pensou a sua igreja. Como é que ela deve funcionar? Qual é o nosso papel dentro dessa igreja? E qual é o resultado que vai chegar? E o que Deus quer colocar para nós. Bom, já passou o tempo.